A Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Onde nós estamos? No mundo do infinitamente pequeno, Miguel. No mundo da nanotecnologia. Palavra estranha. Tecnologia eu sei o que é, mas nano? A palavra nano, a primeira parte da palavra, corresponde ao grego, alguma coisa pequena. Então nanotecnologia é tecnologia do que é pequeno. Eu diria que do extraordinariamente pequeno. Um nanômetro é uma unidade de medida que corresponde à bilionésima parte do metro. Fica difícil até de imaginar o tamanho. Veja o Globo Ciência de hoje e vamos descobrir juntos os segredos da nanotecnologia, a tecnologia do século XXI. Nanotecnologia? O quê? De miniatura? Algo que vai fazer um prédio como aquele numa maquetezinha desse tamanho. A marca da tecnologia do século XX é a miniaturização, em particular na eletrônica. A miniaturização permitiu a produção em massa de artefatos eletrônicos que se tornaram portáteis e tiveram seu uso individualizado. A nanotecnologia é uma evolução natural da descoberta do transistor. É uma evolução rumo à miniaturização. Então, a nanotecnologia coloca em contato os mistérios da física quântica com o cotidiano das pessoas. Qual é o limite da miniaturização? O limite é a menor parte da matéria, que é o átomo. E qual é o tamanho do átomo? A unidade de medida deste mundo atômico é o nanômetro. Um nanômetro é igual a 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Mas, Jaime, como é que eu vou imaginar um bilionésimo de 1 metro? Olha só, vamos seguir uma escala que vai do visível para o invisível. A menor medida que usamos no nosso dia a dia é o milímetro, que equivale a 1000 microns. Um fio de cabelo, por exemplo, que está no limiar do que conseguimos ver sem a ajuda de microscópios, mede 1/10 de milímetro, ou 100 microns. Já o ácaro, que é um micro-organismo presente em todas as casas e que pode causar asma e problemas respiratórios e escapa à capacidade do olho humano de enxergar sem ajuda, mede 30 microns. Comparando, se o ácaro tivesse o tamanho de uma bola de ping-pong, a mesa teria que ter 10 quilômetros de comprimento. 1 micron vale 1000 nanômetros. Uma molécula comum medirá alguns nanômetros. Se uma bola de futebol fosse ampliada até o tamanho do planeta Terra, suas moléculas não seriam maiores que uma uva. Um angstrom está para o metro, assim como um caroço de uva está para a Terra. A nanoeletrônica está tentando fabricar dispositivos do tamanho de 100 átomos enfileirados. Eles terão 10 nanômetros de comprimento, 10.000 vezes menores do que um fio de cabelo, ou 3.000 vezes menores que um ácaro. O menor objeto que eu já utilizei... Uma máquina de costura. Devia ter uns 5 por 4 centímetros. A televisãozinha que você já pode assistir na mão. A microcirurgia é uma técnica que foi desenvolvida há mais ou menos 30 anos e consiste na reconstrução de estruturas de 0,5 a 2 milímetros de espessura com um material muito delicado e feito tudo sob microscópio cirúrgico. Aqui vocês têm uma escala de 1 milímetro para cada quadradinho desse, então vocês veem que, em média, as estruturas que nós reconstruímos têm de meio quadradinho até 2 quadradinhos desse. É a média de tamanho dos vasos que nós reconstruímos quando se trata de amputações de dedo ou estruturas de transplante que nós temos que revascularizar. Esse aqui que eu estou usando é um porta-agulha. O porta-agulha, então, ele está manipulando uma agulha. Essa agulha está acoplada a um fio. É uma agulha que tem 50 micras de diâmetro e o fio é um fio nylon 10-0 de 25 micras de diâmetro. Vocês veem que é extremamente fino. Você introduz o fio
né, faz a costura, como se fosse dando um ponto mesmo com um ponto simples de um fio normal. Com esse tipo de tecnologia, pode-se armazenar todo o conhecimento disponível numa biblioteca típica, numa superfície com a área de uma unha humana, né? Ou até todo o conhecimento da humanidade até hoje, né? Numa superfície de um disco com um diâmetro da ordem de 25 centímetros. A ideia central da nanotecnologia é de montar, a partir da manipulação de átomos e moléculas, pequenos robôs, máquinas moleculares, milhares de vezes menores que a espessura de um fio de cabelo. Peraí, Jaime, vamos devagar que você é mais sabido do que eu nesse assunto. Em compensação, você é muito mais charmosa. Muita gentileza sua. Vamos começar do início. Eu primeiro tenho que me lembrar o que são átomos e moléculas. Os átomos são unidades elementares da matéria. E as moléculas são conjuntos de átomos que formam uma estrutura. Cada estrutura molecular possui propriedades químicas ou biológicas específicas. A molécula do sal de cozinha, por exemplo, é composta por átomos de sódio e cloro dispostos formando um cubo. É isso que permite que o sal se dissolva tão facilmente na água. Entendi. Agora me diz o que você quer dizer com máquina molecular. Uma máquina molecular é um aparelho microscópico que funciona usando moléculas. É um sistema programado para aproveitar as propriedades destas moléculas e realizar uma certa tarefa, tal como as máquinas a que estamos acostumados. E o que você quer dizer, querido Jaime, com manipulação de átomos e moléculas? Isso quer dizer o seguinte: a construção de moléculas específicas que vão ter propriedades e finalidades definidas a partir de um desenho, de uma intenção do programador. Juntando átomos, você constrói moléculas. Juntando as moléculas a partir de um desenho, você forma uma nanomáquina. Essas máquinas moleculares existem? De certa forma, sempre existiram. Por exemplo, na biologia, no organismo dos seres vivos. As reações bioquímicas que sustentam a vida se passam em escala molecular. A diferença é que, em vez de serem desenhadas pela evolução, como os organismos, as novas nanomáquinas serão desenhadas pelos homens, a partir dos modelos oferecidos pela natureza. Qual seria a função dessas novas máquinas criadas pelos homens? Estas máquinas seriam capazes de fazer qualquer coisa, quase, já que poderiam esculpir moléculas, por exemplo. Poderiam se replicar à vontade e construir outras máquinas com uma precisão e complexidade impressionantes e a um custo reduzido, já que a matéria-prima, que são os átomos, existe em abundância na natureza. O objetivo principal da nanotecnologia, porém, é não apenas o de projetar máquinas moleculares, mas também o de criar um verdadeiro sistema de produção, uma forma de tecnologia inteiramente nova. Como seria essa nova indústria baseada no sistema de produção molecular? Hoje, para fazer as peças de um equipamento, tomamos uma substância, isto é, uma matéria em forma bruta, e trabalhamos essa matéria até o tamanho dos componentes que precisamos. Depois, combinamos os diferentes componentes fabricados e montamos o produto. A nanotecnologia molecular permitiria um modo de produção verdadeiramente revolucionário, que seria baseado num princípio diferente, o da construção em blocos, sendo o primeiro bloco a própria molécula. Assim, seria possível montar molécula por molécula, pedaço por pedaço, o produto que quisermos. Peraí, Jaime, deixa eu ver se eu entendi bem. Com a nanotecnologia, você pode construir tudo a partir do quase nada. Mas que mágica é essa? Calma, garota, que o assunto é complexo. Não é essa a ideia. A nanotecnologia opera com arranjos moleculares, interferindo nas ligações químicas entre as moléculas. O objetivo não é o de inventar novas ligações químicas, mas sim de dar novo uso ao repertório das ligações químicas já existentes. Vamos descobrir, ao longo deste programa, o que realmente poderá ser feito com esta nova tecnologia. Um fenômeno, por exemplo, que encontra aplicações nessa área é o fenômeno do tunelamento, né? E para entender esse fenômeno, vamos primeiro pensar numa situação clássica do mundo cotidiano, né? Em que nós atiramos uma bola numa parede, né? A bola bate na parede e volta, né? No mundo quântico, né? A bola poderia atravessar a parede.
né? Isso acontece com elétrons nesse efeito de tunelamento. Eles atravessam regiões de espaço que classicamente eles não poderiam atravessar. Devido a efeitos quânticos, eles conseguem passar de um lado para o outro de uma barreira. Patrick, eu estava conversando com o Jaime sobre nanotecnologia. Que mundo maravilhoso esse que está para surgir, né? Georgiana, com a chegada do século XXI, as mudanças vão acontecendo a cada dia com o surgimento da nanotecnologia. O que você está lendo? Tem um livro de um jornalista americano sobre nanotecnologia. Eu peguei numa biblioteca. Que legal, é bom? Você está gostando? Olha, eu não li todo, mas é um mundo fantástico, o mundo da nanotecnologia. Mas eu confesso que eu fico meio perplexa. Esse novo mundo ainda é meio esquisito para mim. É porque eu não consigo imaginar onde tudo isso vai nos levar. Olha, Georgiana, pelo que eu li, pelo que eu entendi, é o seguinte: os átomos e as moléculas vão ser trabalhados um a um. Cada átomo e cada molécula serão colocados de forma precisa por máquinas moleculares, nanorobôs. E assim, eles vão montando molécula por molécula, pedaço por pedaço, até formar um objeto útil qualquer. Os nanorobôs são capazes de formar que tipo de objeto? Desde remédios até incríveis naves espaciais. E pode até transformar o lixo em bifes suculentos. Os nanorobôs seriam capazes de entrar no nosso organismo? Olha, Georgiana, no futuro, com certeza. Não só no nosso organismo, como nas nossas células. E aí eles serão capazes de combater coisas infecciosas, de destruir tecidos cancerosos e muitas outras coisas. Então a gente vai poder realizar o sonho milenar de prolongar indefinidamente a duração da vida humana. Calma, gente, calma. Lembrem que a nanotecnologia está ainda em seus estágios iniciais. Com certeza, ela terá em breve efeitos sobre muitas áreas, como, por exemplo, o desenvolvimento de supercomputadores, de novos materiais para uso na astronáutica, de novos medicamentos, e deverá também influenciar muito os avanços da outra tecnologia que está emergente, que é a biotecnologia, ou engenharia dos sistemas vivos. Mas provavelmente a área em que a nanotecnologia poderá ter as consequências mais dramáticas será na reciclagem de resíduos e em programas de despoluição, que cada dia se tornam mais e mais necessários. Mas então vai ser possível mesmo transformar lixo em bifes, como diz o Patrick? Nossa, eu fico entusiasmada com essa ideia. E de acompanhamento, o que vai ser? Olha, pessoal, o que já parece estar no horizonte é a conversão de rejeitos em matérias-primas. Por exemplo, de poluentes plásticos ou resíduos de combustíveis em substâncias nutritivas, que poderão sim ser usadas na produção de alimentos. Mas converter ferro velho em costeletas, eu acho que vai demorar um pouco mais, hein? É bem possível imaginar que com essa tecnologia seja possível no futuro você manipular individualmente, né, grupos moleculares dentro de macromoléculas como o DNA, né, alterando as características da mesma. Né. Isso pode ser um instrumento precioso na engenharia genética. Né, e provavelmente nós estaremos vendo esse tipo de manipulação nos próximos anos. Mas eu fico lembrando que todo avanço técnico pode acabar sendo usado para a produção de armas e outros fins violentos. Se a nanotecnologia for tão poderosa assim como está se dizendo, então... A nanotecnologia poderá realmente construir algumas armas bem apavorantes. Diminutos invasores invisíveis do tamanho de uma bactéria ou mesmo de um vírus poderiam ser programados por alguma potência inimiga, ultrapassar a fronteira numa rajada de vento e entrar no nosso corpo e transformar os nossos ossos numa pasta pegajosa. Ai, que nojo. Agora eu fiquei apavorada. Vivemos hoje, na verdade, meus amigos, uma situação bem peculiar. Podemos prever a chegada próxima da era da nanotecnologia, podemos expor as sucessivas descobertas científicas que tornaram este surgimento possível, indicar os primeiros resultados alcançados pela pesquisa aplicada, mas temos que reconhecer que a fabricação de dispositivos em escala atômica ainda está na sua infância. É bem possível que daqui a 100 anos, né,
nós tenhamos em torno de nós, né, equipamentos que nos fariam rir dos equipamentos disponíveis hoje em dia. Daqui a pouco, mais nanotecnologia. Novo esporte nacional neste depois do Carnaval. Adivinhar a taxa da inflação brasileira em 99 no rabo de foguete do choque cambial de janeiro e fevereiro. É sobre isso que vamos conversar em nosso espaço aberto com o professor Heron do Carmo, coordenador do Índice de Preços da FIP da Universidade de São Paulo, e com o empresário Abraham Scheiman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Espaço aberto com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Para compreender as raízes desta novidade, precisamos conhecer uma série de descobertas e invenções decisivas de nosso século. Há cerca de 25 séculos, os filósofos Leucipo e Demócrito, observando o fogo, fizeram uma pergunta muito simples. O que existe em comum entre a madeira e as cinzas? A resposta também é muito simples. Madeira e cinzas não têm nada visível em comum. Mas como uma sempre se transforma na outra, a conclusão a que chegaram foi: madeira e cinzas não têm nada visível em comum, logo o que tem em comum é invisível. Partículas diminutas de matéria, pequenas demais para serem vistas, os átomos. Assim surgiu o atomismo, a doutrina que afirma que todas as coisas são feitas de pequenos blocos elementares, os átomos. Mas Leucipo e Demócrito não dispunham de meios para comprovar suas ideias. O atomismo voltou a ganhar importância no final do século XVIII, graças ao químico francês Joseph-Louis Proust, o primeiro a elaborar uma prova da existência dos átomos. Enquanto analisava o carbonato de cobre, Proust verificou que seus componentes se combinavam sempre do mesmo jeito. O carbonato de cobre era sempre constituído por 5 unidades de cobre, 4 de oxigênio e 1 de carbono. Não havia números fracionados, nem alterações nesta combinação. Esta observação influenciou profundamente John Dalton, discípulo de Proust, hoje reconhecido como o pai da moderna química quantitativa. Procurando explicar as regularidades observadas ao analisar a composição das mais variadas substâncias químicas, Dalton foi levado a reintroduzir a noção de que a matéria se ordena a partir de unidades elementares. Os resultados de Proust e Dalton, contudo, foram recebidos com ceticismo. Muitos cientistas gostam de só acreditar no que podem ver, e os átomos eram pequenos demais para serem observados mesmo com os melhores microscópios da época. Portanto, para esses cientistas, os átomos não existiam. No começo deste século, um passo decisivo para a aceitação da existência dos átomos foi dado pelo botânico inglês Robert Brown. Ele observava no microscópio partículas de pólen de flores em suspensão num líquido, quando percebeu que muitas delas subitamente se punham em movimento, sem que houvesse uma direção preferida. Imaginando que os grãos de pólen se moviam porque estariam vivos, o Dr. Brown colocou o pólen numa solução venenosa, mas descobriu que ainda assim as partículas se moviam. Estava diante de um enigma. Matéria inerte teria movimento? Brown testou várias matérias, até um pedacinho da esfinge do Egito, e eles sempre se moviam. Brown não sabia por quê. Só na virada do século XX, alguém decifrou o enigma. Albert Einstein levou o movimento browniano a sério e lançou uma nova ideia. A fonte do movimento dos grãos de pólen eram os choques que eles recebiam dos átomos da solução. Como os átomos de um fluido se moveriam em todas as direções possíveis, cada grão poderia ser impulsionado numa direção diferente, como Brown havia observado. Pouco depois, o físico francês Jean Perrin demonstrou a eficácia da teoria de Einstein. É curioso notar que Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1925 não pela elaboração da famosa teoria da relatividade, mas por ter contribuído decisivamente para a demonstração da existência dos átomos. No mundo da ciência, alguns grandes pesquisadores acabam se tornando grandes amigos. Foi exatamente isso que aconteceu entre o físico brasileiro José Leite Lopes e o físico americano Richard Feynman.
Feynman foi um dos primeiros homens a falar em nanotecnologia e também foi considerado uma das pessoas mais sabidas do mundo pelo parecer que deu sobre a explosão da nave espacial Challenger na década de 80. Professor Leite, o senhor concorda com a afirmação de que o Feynman teria sido um dos homens mais sabidos do mundo? Não, ele era um grande físico, foi um dos maiores físicos deste século, não é? Eu o conheci em 1949, em Princeton, no Instituto de Estudos Avançados, do qual era diretor o físico Oppenheimer, o homem que fez a bomba atômica. E este instituto recebia sempre visita de grandes físicos que fariam seminários para nós outros. Eu estava lá passando um ano e meio, Feynman veio e eu o conheci. Ele estava estudando espanhol para ir à América Espanhola. Foi quando um colega meu, Chomno, sugeriu a ele que ele estudasse português e viesse ao Brasil. Porque naquele ano de 49, César Lattes e eu tínhamos fundado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, este laboratório onde você está. Então Feynman se fez, aprendeu português e veio naquele mesmo ano visitar o Rio de Janeiro, ficou encantado e voltou. Feynman demonstrou que era alguém com um pensamento à frente de seu tempo quando sugeriu a entrada de cientistas no campo da nanotecnologia. E ele um dia achou que era importante construir cada vez mais mecanismos pequenos. Ele disse, no domínio do pequeno há bastante lugar para coisas. E ele resolveu dar um prêmio para quem construísse um motor do tamanho de uma cabeça de alfinete ou de agulha. E ele teve que dar esse prêmio, porque construíram isso. Era um homem muito alegre, muito também diferente da maioria dos físicos, porque ele era um extrovertido e tinha grande conhecimento da física, da filosofia da física. Mas muitos consideram que o verdadeiro criador da nanotecnologia foi Eric Drexler, do Forsyth Institute de Palo Alto, Califórnia. As ideias de Drexler vieram em grande parte da biologia molecular, na medida em que muitos dos seus modelos funcionam como o maquinário de uma célula. Drexler partiu da constatação de que as características de um objeto eram função dos arranjos de seus átomos e moléculas, e chegou à conclusão de que se pudesse controlar esses arranjos, seria possível controlar todas as propriedades dos objetos. O problema é, como fazer isso? Drexler, então, concebeu a estratégia de se ir de cima para baixo. Quer dizer, para intervir nos arranjos moleculares, são necessários instrumentos capazes de manipular átomos. Assim, Drexler sugeriu que máquinas produzissem mini-máquinas, que produziriam micromáquinas, que finalmente produziriam as nanomáquinas desejadas. Esta sala, que fica no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, no Rio de Janeiro, é a porta de entrada para o mundo do infinitamente pequeno, para o mundo nanoscópico. Nós observamos aqui fundamentalmente filmes finos feitos com carbono, com diferentes propriedades, filmes que servem para recobrimento de coisas, como por exemplo dos discos dos disquetes que a gente usa na computação, dos CDs. E a gente estuda a dureza desses materiais, a rigidez. Um aparelho como esse, um nanoscópio, nos permite observar objetos que tenham até a bilionésima parte do metro. Uma amostra como essa, por exemplo, em que a olho nu a gente só pode ver reflexos coloridos, no computador aparece de uma outra maneira. A Valéria vai explicar pra gente. Bom, com o microscópio eu consigo observar maiores detalhes da amostra qual ela falou. Aqui a amostra, que aparentemente parece ser lisinha pela TV, essas partes aqui mais claras são as partes mais altas na minha amostra. E essa parte mais escura são as partes mais baixas, vamos dizer assim, na minha amostra. As estruturas do nanoscópio que analisam as amostras são também muito pequenas.
Por isso que, para entender o funcionamento do aparelho, o ideal é ver essas estruturas na tela do computador. Vocês veem aqui, por exemplo, nós